segundo podcast do Blogueiro Samurai, nessa segunda fase. Antes eu quero começar informando que esse podcast não é um podcast tradicional, com conversas, com bate-papos, né? Pelo menos por enquanto, tá? Estou retomando, então eu estou realmente sozinho aqui nesse projeto, tá certo? Mas nada impede que futuramente tenha entrevistas, bate-papos, né? Ou pessoais, ou falando de algum projeto, alguma ferramenta, enfim, como eu já tive no passado. Inclusive os podcasts antigos, os Blogueiros Samurai, também estão no Spotify, mas como eu disse, por problemas técnicos eu acabei evitando, tá? Uma notícia triste, fiquei sabendo ontem, né, que o Divino Leitão, que trabalhou na revista Microsistemas, aí, quem é do tempo da computação mais antiga, da década de 80 e 90 ainda também, acompanhou aí as revistas da Microsistemas, né? E o Divino Leitão trabalhava lá. Inclusive nessa linha antiga de podcast eu tenho uma gravação com ele. E meus sentimentos à família, tá bom? Vamos lá então. A história da computação nos Estados Unidos falaremos hoje, tá? Então, a história da computação nos Estados Unidos é uma narrativa repleta de momentos decisivos, onde mentes brilhantes, necessidades militares e ambições empresariais se entrelaçaram para criar a base no mundo digital atual. Desde os primeiros computadores eletromecânicos que ocupavam salas inteiras e consumiam energia equivalente a pequenas cidades, até os dispositivos portáteis que hoje cabem em nossos bolsos, cada avanço representou não apenas um salto tecnológico, mas também uma transformação cultural. Os Estados Unidos da América, com sua combinação única de investimento governamental, liberdade empreendedora e ecossistema acadêmico, tornou-se o palco central dessa evolução, produzindo inovações que redefiniram a maneira como trabalhamos, nos comunicamos e até pensamos. Essa jornada não foi linear, ela foi marcada por competições acirradas, como a rivalidade entre Apple e Microsoft, por erros memoráveis e por visionários que desafiaram o estado das coisas, o status quo. A computação moderna deve muito a essa era de ouro da inovação, quando conceitos abstratos de matemáticos como Alan Turing se materializaram em máquinas capazes de processar informações em escalas antes inimagináveis. Nesse podcast vamos explorar como os Estados Unidos se tornaram o berço dessa transformação, desde os primeiros computadores até os alicerces da era da internet, revelando como cada peça desse quebra-cabeça tecnológico foi meticulosamente colocado no lugar. Os primórdios, computação mecânica e eletromecânica, décadas de 1930 a 1940. O cenário pré-eletrônico. Antes da era eletrônica, a computação dependia de soluções mecânicas. Calculadora de curta, 1948. Miniaturização revolucionária, cabia no bolso, usada no programa Apollo pela NASA como backup, considerada a melhor calculadora mecânica da história. Diferencial analógico, resolvia equações diferenciais complexas, usado em projetos de artilharia e pontes, precursor dos simuladores analógicos. Avanços eletromecânicos. A transição para sistemas elétricos trouxe saltos de capacidade. Harvard Mark I, 1944, desenvolvido por Howard Aiken com o patrocínio da IBM. Dimensões: 15 metros de comprimento por 2,4 metros de altura, 765 mil componentes, 800 quilômetros de fios, programação via fita de papel perfurado, cálculo preciso de funções trigonométricas, 5 casas decimais. Zuse Z3, 1941, primeiro computador programável, funcional, Alemanha. Usava relés eletromecânicos, capaz de resolver sistemas de equações lineares. A Revolução da Segunda Guerra. O conflito mundial acelerou dramaticamente o desenvolvimento. Necessidades bélicas, cálculos balísticos precisos, decifração de códigos, exemplo, o Enigma, projetos de aerodinâmica e armas nucleares. Projetos paralelos, Colossus, do Reino Unido, 1943, primeiro computador digitável programável especializado em quebrar cifras alemães, 1500 válvulas termiônicas.
ENIAC, Estados Unidos, 1946, 17.468 válvulas, 150 kW de potência, 5.000 operações por segundo, 1000 vezes mais rápido que máquinas eletromecânicas. Programação exigia religação física de cabos. Mulheres na computação. As computadoras humanas tornaram-se programadoras pioneiras. Equipe ENIAC. 6 mulheres programavam ENIAC sem manuais, desenvolveram conceitos como subrotinas e breakpoints. Nomes notáveis: Kay McNulty, Beth Jennings. Análise numérica. Cálculos manuais levavam semanas. Técnicas desenvolvidas ainda usadas em algoritmos. Transição para a era eletrônica. Os últimos anos da década de 1940 viram avanços cruciais. Memória, substituição de relés por válvulas, desenvolvimento na memória de linha de retardo, ultrassom, arquitetura, conceito de programa armazenado, von Neumann, separação entre hardware e software, empresas emergentes, Eckert Maltin Computer Corporation, 1946, Engineering Research Associates, 1946. Legado tecnológico, princípios estabelecidos nesse período: confiabilidade, técnicas de redundância, sistemas de detecção de erro. Programação, nascimento da otimização de código, primeiros algoritmos numéricos. Arquitetura, paralelismo primitivo, ENIAC usava unidades separadas. Curiosidades reveladoras: o ENIAC consumia tanta energia que as luzes da Filadélfia oscilavam quando era ligado. Os primeiros bugs eram literalmente insetos presos em relés, documentado por Grace Hopper. O custo do mainframe em 1945 equivalia a 6 milhões de dólares atuais. Esta fase pioneira estabeleceu os alicerces conceituais e culturais para toda a computação moderna, demonstrando que máquinas poderiam amplificar o poder do intelecto humano de formas até então inimagináveis. 2. A era dos mainframes e o nascimento da indústria, décadas de 1950 a 1960. Os anos 1950 e 1960 representaram a consolidação da indústria de computação, quando máquinas antes experimentais se transformaram em ferramentas essenciais para governos, empresas e instituições científicas. Esse período viu a consolidação dos mainframes. Os mainframes se tornaram o coração da computação empresarial, com características marcantes. Arquitetura centralizada, um único mainframe servia a múltiplos usuários através de terminais burros. Processamento em batch, lots, dominava as operações. Memória de núcleo magnético, ferrite, oferecia confiabilidade. Desafios técnicos: a refrigeração, sistemas exigiam salas com controle climático, a confiabilidade, tempo médio entre falhas, MTBF, era medido em horas. Programação exigia conhecimento profundo de hardware. Exemplo notável: o IBM 7090 1959, usado pela NASA no programa Mercury, podia executar 229 mil cálculos por segundo, uma potência revolucionária para a época. A ascensão da IBM. A International Business Machines se tornou sinônimo de computação corporativa. A filosofia de vendas da IBM era: ninguém nunca foi demitido por comprar IBM. Modelo de aluguel em vez de venda, 15 mil dólares por mês para um 701. Suporte técnico integral. Inovações-chave: 1956, primeiro disco rígido, IBM 305 Hamac, 5 MB em 50 discos de 24 polegadas. 1957, Fortran, primeira linguagem de alto nível amplamente adotada. 1964, System 360, arquitetura revolucionária. O System 360, o mainframe que redefiniu tudo. Lançado em 7 de abril de 1964, o System 360 representou um marco sem precedentes. Arquitetura inovadora, era uma família compatível de pequenos, modelo 30, a grandes sistemas, modelo 75. Byte de 8 bits como padrão, influência que perdura até hoje. Microprogramação permitia a emulação dos sistemas anteriores.
O impacto financeiro foi que 5 bilhões de dólares em desenvolvimento, 40 bi em valores atuais, e risco existencial para a IBM e o Better Company. Resultado, dominou 70% do mercado em 1970. Um dado curioso é que o software para o S360 ultrapassou em custo o próprio hardware, marcando o início da indústria de software como a conhecemos. Concorrentes alternativas, enquanto a IBM dominava, outros players buscavam espaço. Univac, Hamilton Hand, primeiro computador comercial, 1951, famosa previsão eleitoral de 1952, linha Univac 1100 mantida até 1984. 2. O Quantum Data Corporation, CDC, supercomputadores científicos, CDC 6600, 1964, o mais rápido por 5 anos, projetado por Seymour Cray, pai dos supercomputadores. 3. Burroughs, sistemas especializados em bancos, arquitetura stack-oriented, inovadora. A revolução do software. Esta era viu o nascimento da engenharia de software como disciplina. Linguagens pioneiras foram COBOL, 1959, ainda usado em sistemas bancários, o ALGOL, 1958, base para linguagens modernas, o Lisp, 1958, inteligência artificial. Sistemas operacionais, IBSys da IBM, Exec 1 da Univac. Desenvolvimento de conceitos como multiprogramação. Impacto na sociedade. Os mainframes transformaram os setores cruciais. Bancos, processamento automático de cheques, primeiros cartões de crédito, Bank American Card, 1958. Aviação, sistemas de reserva, Sabre pela American Airlines. Governo, Censo dos Estados Unidos da América, sistemas de defesa, SAGE. Legado e transição. A era dos mainframes estabeleceu padrões que ainda existem, arquiteturas de redundância e alta disponibilidade, segurança multinível e visualização, virtualização, um conceito que voltaria com força nos anos 2000. Curiosidade final, muitos sistemas bancários globais ainda rodam em mainframes IBM atualizados, testemunho do design robusto desta era. 3. A revolução dos microprocessadores e o nascimento do PC, décadas de 1970 a 1980. Esse período foi uma verdadeira revolução digital, onde os computadores saíram dos laboratórios e grandes corporações para entrar nas casas das pessoas comuns. Vamos explorar esta era fascinante. A revolução do microprocessador. A invenção do microprocessador foi tão significativa quanto a invenção do transistor. Vejamos os marcos. 1. Intel 4004, 1971. Desenvolvido para uma calculadora da Busicom, clock de 740 kHz, 4 bits, 2.300 transistores. Custo $200, equivalente a $1.300 hoje. Evolução rápida. 2. Evolução rápida. 1972, Intel 8008, primeiro CPU de 8 bits. 1974, Intel 8080, usado no Altair. 1978, Intel 8086, base da arquitetura x86. A curiosidade é que a Motorola também desenvolvia chips concorrentes, levando a famosa rivalidade Intel versus Motorola nos anos 1980. O ecossistema Altair e o nascimento da Microsoft. O Altair 8800 foi muito mais que um computador, foi um fenômeno cultural. As especificações eram memória de 256 bytes, 100 bytes, expansível para 64 KB. Preço $439 em kit, $2.300 hoje. Sem teclado, monitor ou armazenamento permanente. Comunidade de hackers. Primeiro clube de computação, Homebrew Computer Club, 1975. Membros incluíam Steve Wozniak da Apple e John Draper da Freaking. Microsoft Basic, Bill Gates e Paul Allen desenvolveram em 8 semanas, vendido por $150, mais que o hardware. A Apple é a revolução da usabilidade. A Apple não inventou o computador pessoal, mas o tornou acessível. Apple I, 1976, 60 unidades vendidas a $666,66
cada, um número meio cabalístico, né? Plano de circuito crua. Os usuários precisavam adicionar case e fonte. O Apple II, 1977. Inovações revolucionárias, gráficos coloridos, 6 cores em 280 por 192, som de 1 bit, slot de expansão aberto, software icônico, VisiCalc, primeira planilha eletrônica, Oregon Trail, jogo educativo clássico. Deixando um adendo aqui que o VisiCalc, inclusive, no Apple II, foi o que expandiu os microcomputadores para as pessoas, principalmente para escritórios de contabilidade. Macintosh, 1984. Interface gráfica baseada no Xerox PARC, Motorola 68000 a 8 MHz, preço inicial $2.495, hoje seriam $6.300. O IBM PC e o modelo aberto. A entrada da IBM em 1981 mudou tudo. Especificações técnicas: Intel 8088 a 4.77 MHz, 16 KB de RAM expansível para 256, MS-DOS 1.0, preço $1.565, hoje seriam $4.500. Por que foi revolucionário? 1. Arquitetura aberta, qualquer um podia fazer compatíveis. 2. BIOS reverso engenheirado para Compaq, 1983. Surgimento dos clones, Dell, HP, Compaq, etc. Efeito colateral: domínio da Microsoft, licenciamento do DOS, padronização da plataforma PC, análise detalhada na ARMS técnica. A guerra dos sistemas operacionais. Enquanto Apple e IBM brigavam pelo hardware, outra guerra acontecia no software. Principais competidores eram o CP/M do Gary Kindle, dominante até 1980, o MS-DOS venceu por ser mais barato e ter suporte IBM, e o macOS, revolucionário, mas restrito ao hardware da Apple. Um momento decisivo foi que em 1980 a IBM procurou a Digital Research, dona do CP/M, procurou primeiro eles em 1980. E o Bill Gates conseguiu o contrato a comprar o QDOS da Seattle Computer Products e transformar no MS-DOS. Outros players: Commodore, Atari e Tandy. O mercado era incrivelmente diversificado. Commodore 64 de 1982, computador mais vendido da história, de 12 a 17 milhões vendidos, chip SID revolucionário para a música, chiptune criado até hoje no Commodore. Tem muita gente que cria até hoje chiptune no Commodore. Preço agressivo, $595, depois $200. O Atari 800, 1979, foco em jogos e gráficos avançados, concorrente direto do Apple II. O Tandy TRS-80, vendido na Radio Shack, popular em escolas e pequenos negócios. Curiosidades aqui: a Commodore quebrou em 1994, mostrando como o mercado era volátil. Impacto duradouro: esta década estabeleceu padrões que duram até hoje. Modelo de negócios: Apple, hardware mais software integrado. Microsoft, software licenciado. Arquiteturas: x86 da Intel versus ARM, originado na Acorn em 1985. Cultura: surgimento da Startup Garage, nascimento da indústria de software comercial, popularização da programação pessoal. Ascensão da internet e a computação moderna, décadas de 1990 a 2000. A revolução da conectividade. A década de 1990 testemunhou a transformação mais radical da computação. Desde a invenção do microprocessador, o que começou como uma rede acadêmica e militar, evoluiu para infraestrutura-chave, backbones de fibra ótica, capacidade de transmissão saltou de 45 megabits 1990 para 2.5 gigabits 2000. Protocolo TCP/IP, unificação de redes heterogêneas adotado com o padrão ARPANET em 1983. Sistemas de nomes de domínio, DNS, criado em 1984, permitindo endereços amigáveis. A corrida dos navegadores. A guerra dos navegadores mudou a experiência online. Evolução tecnológica: Mosaic 1993, primeiro navegador com suporte a imagens inline. Taxa de adoção: 5.000 downloads por mês inicialmente. Netscape Navigator,
1994, introduziu JavaScript, originalmente LiveScript, hipo explosivo, valorização de 2,9 bilhões no primeiro dia. Internet Explorer 1995, integrada ao Windows 95, OEM Building. Conquista 95 do mercado até 2002. Impacto profundo, padronização HTML W3C, nascimento no modelo Free to Use com receita por ADS, primeiros casos antitrust tecnológicos, Estados Unidos versus Microsoft. O boom das .com. A febre de investimentos redefiniu o capitalismo digital, modelos de negócio inovadores. Amazon, 1994, perdas deliberadas para grande mercado. eBay, 1995, economia de plataforma P2P. Google, 1998, PageRank revolucionou a busca orgânica. Estatísticas reveladoras, métrica usuários de internet, 16 milhões em 1995, anos 2000, 361 milhões, crescimento de 22%. Sites ativos, em 95, 23.500, em 2000, 17 milhões e 100. Comércio eletrônico, 600 milhões de dólares, em 1995, anos 2000, 73 bilhões, aumento de 121 vezes. Computação móvel wireless. A transição para dispositivos pessoais começou cedo. Tecnologias fundamentais. Wi-Fi 1997, padrão 802.11, original 2 megabits por segundo. Bluetooth 1999, criado pela Ericsson para substituir cabos. PDAs Palm Pilot 1996, vendido por $299 com 128 KB de RAM. Fracassos instrutivos. Apple Newton 1993, reconhecimento de escrita precária. Microsoft Windows CE 1996, complexidade excessiva. Open Source e software livre. Foi um movimento paralelo que ganhou força. Os eventos cruciais. 1991, lançamento do kernel do Linux por Linus Torvalds. 1998, Netscape libera código do Navigator, origina Mozilla. 1999, Red Hat IPO valida modelo comercial open source. Impacto duradouro disso é que 78% das empresas usavam Linux em 2000, a Apache dominava 59% no mercado de servidores web. Segurança cibernética emergente, novas ameaças demandaram soluções. Cronologia de ataques. 1988, Morris Worm, primeiro worm da internet. 1999, Melissa vírus, 80 milhões de dólares em danos. 2000, DDoS contra Yahoo, eBay e Amazon. Respostas técnicas. Firewall de aplicação Checkpoint em 1993, SSL e TLS para e-commerce Netscape em 1994, primeiro IDS comerciais, ISS Real Security 1996. Mudanças culturais profundas, a internet alterou comportamentos sociais. Fenômenos notáveis, comunidades virtuais como The Well 1985, GeoCities 1994, comunicação instantânea, o ICQ em 1996 e a IM 1997, conteúdo gerado por usuários, blogs, termo cunhado em 1997. Dados sociais, 1994, primeiro spam comercial, Green Card Lottery, 1998, Google indexa 26 milhões de páginas, 2000, Wikipedia, lançado como complemento à Nupedia. Preparando o terreno para o Web 2.0. As inovações desta década permitem: 1. Tecnologia-chave, Ajax 1998, XML 1996, Flash 1996. 2. Modelos emergentes, publicidade comportamental, DoubleClick 1995, SaaS inicial, Salesforce 1999. 3. Infraestrutura, CDNs, Akamai 1998, Data Centers em escala, Exodus Communications. Legado permanente, a bolha das .com 1999 a 2001 eliminou players fracos, mas consolidou tecnologias fundamentais que impulsionariam a próxima década de inovação.
5. A era da mobilidade, nuvem e inteligência artificial, 2000 até a atualidade. A virada do século XXI trouxe transformações ainda mais aceleradas na computação, marcadas por 3 revoluções simultâneas: a ubiquidade dos dispositivos móveis, a ascensão da computação em nuvem e o surgimento da inteligência artificial como força transformadora. A revolução móvel, um mundo na palma da mão. O período pós-2000 viu a morte dos PCs tradicionais e a ascensão dos smartphones. Marcos tecnológicos, 2007, iPhone da Apple, tela multitouch e App Store, 2008, e o conceito de apps. Processador ARM de baixo consumo versus arquitetura x86. 2008 foi o Android da Google, modelo aberto que dominou o mercado, 85% share global hoje. Integração com serviços Google Maps, Gmail, Search. Impacto social, redes sociais migram para móvel, Facebook, Instagram, TikTok. Economia de Geekworks, Uber 2009 e a Uber em 2009, WhatsApp em 2009. Dados-chave, 2000, 0,7 bilhão de celulares, 2024, 6,9 bilhões, 86% da população mundial. Computação em nuvem, o novo mainframe. A nuvem transformou o TI em utilidade pública. Evolução dos modelos, primeira geração, década, anos 2000, exemplos, AWS EC2 2006, inovação-chave, virtualização massiva, segunda geração, década, 2010, exemplos, Azure, Google Cloud, inovação-chave, containers, Docker 2013, terceira geração, década de 2020, serverless computing, inovação-chave, Edge, IaaS Service. Números reveladores é que o mercado global 678 bilhões em 2024. 678 bilhões em 2024 e 6 bilhões de dólares em 2008. A AWS sozinho tem 34% do mercado, maior que Microsoft mais Google juntos. Inteligência artificial da ficção à realidade. A IA deixou os laboratórios e invadiu o cotidiano. Era dos algoritmos, 2012, AlexNet, 2016, AlphaGo, 2020, ChatGPT. Aplicações práticas, saúde, diagnóstico por imagem, IBM Watson. Indústria, carros autônomos, Tesla, Waymo. Criatividade, Midjourney GPT-4 para geração de conteúdo. Desafios emergentes, vieses algoritmos. Revolução, EU, AI Act, Biden Executive Order. Impacto no mercado de trabalho. Tendências que estão moldando o futuro, 2020. Década de 2020. Computação quântica. Google, Sycamore, supremacia quântica, 2019. Aplicações em criptografia e farmacologia. Web3 e blockchain. Ethereum, contratos inteligentes, críticas ao consumo energético. Privacidade e segurança. GDPR 2018, LGPD 2020. Ransomwares, como ameaça global. WannaCry 2017. Sustentabilidade digital. Data Centers Verdes, Microsoft Underwater DC. Hardware modular. Repair Movement. A conclusão: um mundo reimaginado pela computação. Os últimos 24 anos provaram que a inovação não desacelera, ela se multiplica. Se nos anos 2000 o smartphone era fluxo, hoje é ferramenta essencial para a sobrevivência social e econômica. A próxima fronteira, a fusão entre mundo físico e digital através de metaverso, apesar do hype frustrado, neural interfaces, Neuralink BCIs, General AI, debates éticos intensos. Em 2040 olharemos para 2025 como vemos 2000 hoje, uma era da inocência tecnológica. A questão é, estamos preparados para o que vem aí? Conclusão: a computação americana do ENIAC, a era da IA. A história da computação nos Estados Unidos é um testemunho do poder da inovação humana, desde os primeiros computadores que ocupavam salas inteiras até os algoritmos de IA que hoje cabem em nossos bolsos.
Cada era trouxe consigo revoluções que redefiniram não apenas a tecnologia, mas a própria sociedade. O passado, alicerce da Revolução Digital. Os primeiros computadores de 1940 a 1960 nos ensinaram que problemas complexos exigem soluções ousadas. O ENIAC, os mainframes da IBM e a ARPANET provaram que investimento em pesquisa básica, mais visão estratégica, é igual a progresso acelerado. A democratização, 1970 a 1990, a era dos PCs da internet comercializou a computação. Empresas como Apple, Microsoft e Intel transformaram máquinas de nicho em ferramentas populares, enquanto a web nascia como nova fronteira econômica. A Revolução Digital 2000 a 2020. Três forças se combinaram. 1. Mobile e smartphones tornaram a computação ubíqua, iPhone mais Android. 2. Nuvem, AWS, Google Cloud e Azure criaram infraestrutura global. 3. Dados, Big Data e Machine Learning viraram vantagem competitiva. O presente e futuro, 2020 em diante. Estamos em uma encruzilhada tecnológica. E a generativa ChatGPT, Midjourney e outras estão reinventando criatividade. Computação quântica promete resolver problemas intratáveis. Evolução versus inovação, o dilema entre privacidade e progresso. E uma reflexão final. A computação americana nos mostra um padrão claro. 1. Crises, guerras, crises econômicas aceleram inovações. 2. Ecossistemas, Silicon Valley, superam gênios isolados. Acessibilidade é tão crucial quanto capacidade técnica. Abre aspas, em 80 anos fomos de máquinas que decifravam códigos nazistas a algoritmos que escrevem poesia. O que parece ficção científica amanhã será obsoleto. A única certeza, a capacidade humana de imaginar e depois construir o impossível. E é isso aí. E vou encerrando por aqui esse podcast número 2. E aproveitando para falar que para vocês acessarem meu blog, que é o blogueirosamurai.com, meu canal no YouTube também, que é do mesmo nome, Blogueiro Samurai, tá certo? E compartilhe esse conteúdo, tá? Podcast após podcast, eu vou fazendo o possível para melhorar aqui. Desculpe qualquer coisa, gaguejos e enfim, tá? Eu faço isso bem pessoalmente aqui, sem nenhum recurso técnico avançado. Tá bom? É isso aí então. Obrigado e até o próximo podcast.